Impactante revelação. Fazendeiro descobre grávida de 7 meses no dia do divórcio. João, um fazendeiro honesto e trabalhador, chegou ao cartório da pequena cidade com o coração apertado. A Fazenda Esperança, seu lar e negócio, havia se tornado um reflexo da confusão que dominava sua vida. Após anos de amor, Maria, sua esposa, parecia uma estranha. A simplicidade do campo já não era suficiente para ela. Seus olhos agora miravam para as luzes da cidade, distante das raízes que um dia os uniram. Naquele dia fatídico, ele imaginava liberdade, um novo começo. Mas aquele desejo era um fardo pesado, como os sacos de ração que ele carregava diariamente. A espera no cartório parecia eterna. Olhando para a porta, lembrava-se de noites felizes sob as árvores frutíferas, onde risadas e promessas eram compartilhadas. Mas as desavenças haviam se acumulado, e o amor agora se escondia nas sombras, como folhas secas no outono. Quando Maria chegou, a expressão pálida e distante dela fez seu coração disparar. Algo não estava certo. Ele mal conseguia respirar, e quando ela se sentou à sua frente, o silêncio entre eles parecia gritar. João, eu estou grávida, de 7 meses. A frase ecoou como um trovão em um céu limpo. O chão parecia abrir-se sob seus pés. O que deveria ser um dia de encerramento tornou-se um turbilhão de emoções. Como isso era possível? Suas mãos tremiam enquanto as palavras de amigos e vizinhos reverberavam em sua mente. Se a criança não é sua, você não a terá que criar. Mas e se fosse dele? O amor que ele acreditava perdido começou a lutar para ressurgir. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. As lembranças felizes os cercavam. Ele se via ajudando Maria nos trabalhos da fazenda, os dois juntos, sonhando com uma vida próspera, com filhos correndo pelo pasto. Mas a insegurança pesava mais que os problemas enfrentados. Ser pai, e ainda mais em uma situação como aquela, parecia assustador. As vozes ao seu redor se tornaram um caos. Enquanto observava Maria, ele percebeu que talvez a gravidez fosse a chance de redescobrirem o que um dia tiveram. No entanto, a dúvida sobre ser capaz de resgatar aquele amor, o mesmo que ele ouvia em histórias passadas de sua família, o consumia. Será que ainda havia tempo para juntos reescreverem suas histórias? As lágrimas começaram a brotar de seus olhos, misturando-se com a poeira da fazenda, que agora parecia um campo de guerra emocional. No fundo, ele sabia que precisava decidir. E logo, como poderia voltar a encontrar esperança no que parecia um labirinto sem saída? A respiração estava pesada, a pressão crescendo em seu peito, e uma única pergunta ecoava em sua mente. É possível reconstruir o que foi quebrado, ou será que o amor deles é, de fato, um eco distante no passado? O silêncio pesado que envolvia o cartório apenas amplificava o turbilhão de sentimentos dentro de João. Ele fixou o olhar em Maria, os olhos dela refletindo uma mistura de dor e esperança. Era um contraste angustiante, e isso o deixou mais confuso. Um instinto de proteção despertou em seu coração, mas, ao mesmo tempo, o medo de um futuro incerto o paralisava. Maria, como você pôde? Sua voz saiu mais baixa do que esperava, quase um sussurro. Ela respirou profundamente, os olhos brilhando. Eu não queria que fosse assim. Eu não sabia como te contar. Eu estava perdida, pensando se deveria continuar nessa vida. Achava que você me deixaria ir. E agora? João se viu questionando. A cada palavra, um passo em direção a uma realidade nova e incompreensível. O que fazemos com isso? Nesse momento, Maria sentou-se à beira da cadeira, suas mãos brincando nervosamente com a barra da blusa. Eu sei que tudo parece complicado, mas eu ainda amo você, João. Essa criança, ela é uma chance para nós.
Uma onda de emoções diferentes inundou o coração de João. Ele queria acreditar nas palavras dela, mas a insegurança ainda rondava como um pássaro de rapina. E se essa não fosse a verdade? E se a criança não fosse dele? O pensamento o atingia como um soco no estômago. Ele fechou os olhos por um instante, mergulhando nas memórias que faziam seu passado ser mais bonito. Eu amo essa fazenda. Meu sonho sempre foi construir uma família com você aqui. Mas eu... Ele hesitou. Eu não sei se consigo confiar assim de novo. As palavras saíram como um desabafo que ele guardava há meses. Maria olhou para ele, seus olhos cheios de compreensão. Você acha que foi fácil para mim? Eu apenas queria escapar da rotina. As cidades, as luzes. Acabei me perdendo. Mas agora eu vejo que talvez nós possamos nos encontrar novamente. Uma pequena chama de esperança surgia no peito de João. Mas a dúvida ainda era uma companheira constante. Ele se lembrou de como era bom trabalhar ao lado dela, como os dois riam e sonhavam juntos enquanto trabalhavam nos campos. O amor que imaginaram nutrir poderia, de fato, ser revivido? João olhou pela janela do cartório. A paisagem do campo, mesmo sob a luz do sol, parecia mais viva e vibrante do que nunca. Havia algo ali que desafiava a dor que sentia. Poderia essa nova vida que Maria carregava dentro de si ser a ponte de volta para a felicidade? O medo e a esperança dançavam em seus pensamentos, fazendo uma pirueta invisível entre o rancor e o amor. E se a criança não for minha? Ele perguntou, e as palavras deixaram um gosto amargo em sua boca. Maria hesitou. A tristeza em seu olhar era palpável. Meus sentimentos por você nunca foram uma mentira. A verdade é que eu me perdi em mim mesma, em busca de algo que não existia. No entanto, precisamos de mais tempo, Maria. Não posso simplesmente decidir agora. Meu coração está quebrado. Ela assentiu, a realidade começando a se instalar. Em meio a tanta dor, o futuro parecia uma névoa densa. Mas dentro dela, ainda havia aquela pequena faísca de esperança. João não sabia se conseguiria superar as barreiras que os separavam, mas ele poderia tentar. E talvez o amor que parecia perdido pudesse ser encontrado novamente. Como se um novo sopro de vida tivesse surgido, ele se levantou, decidido a não desistir. A escolha agora era sua. O que ele faria a seguir? Seria capaz de cruzar a ponte para um novo começo? A certeza da resposta ainda era incerta, mas um único pensamento ecoava em sua mente. Neste labirinto de emoções, havia espaço para um novo amor ou apenas uma despedida? O sol começava a se pôr, tingindo o céu com um laranja vibrante, enquanto João caminhava de volta para a fazenda. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, como se o peso do que havia acabado de descobrir estivesse materializado em sua própria sombra. Maria ainda coexistia em sua mente, seu olhar cheio de lágrimas, mas também de um amor que parecia ser genuíno. A combinação desses sentimentos tumultuava seu coração e mente. Ele se lembrava de quando se conheceram, das risadas compartilhadas naquelas tardes ensolaradas, do perfume dela misturado ao cheiro da terra fresca. Tudo parecia tão longe agora, como uma lembrança guardada em uma caixa de joias esquecida. Mas algo nele queria acreditar que, mesmo depois de tanta dor, ainda havia um caminho de volta para aquele amor. Ao chegar à fazenda, a figura de seu pai apareceu na porta, apoiado na soleira. O homem tinha uma expressão de preocupação. João, você está bem? A voz dele, embora firme, estava carregada de preocupação. Não sei, João respondeu, jogando suas ferramentas no chão e passando as mãos pelos cabelos. Ele se sentou na escada da entrada, respirando profundamente, tentando organizar os pensamentos. Maria está grávida. O silêncio que se seguiu fez a tensão aumentar no ar. O pai não disse nada, mas seu olhar mostrava que ele estava processando a informação. E isso é complicado, não? O pai finalmente comentou, sentando-se ao lado do filho. Você ainda a ama? Não sei se amo, mas eu sempre a amei, pai. Tínhamos um sonho, uma vida juntinhos aqui. E agora isso entrou no meio. E se a criança não for minha?
E se no fundo essa vida que imaginamos agora estiver arruinada? As palavras saíram em um desabafo, misto de raiva e tristeza. Às vezes, filho, o que mais dói é o que mais precisamos enfrentar. Essa situação é difícil, mas não quer dizer que o amor acabou. Pode ser apenas um novo começo se você escolher. João olhou para o horizonte. O céu escurecia, enquanto uma leve brisa soprava, trazendo consigo o cheiro da terra molhada, despertando memórias de sua infância. Era como se a natureza estivesse tentando lhe transmitir alguma mensagem, mas no fundo, ele sabia que as raízes que sustentavam seu amor também estavam secas e fragilizadas. E se eu não conseguir passar por isso? E se eu me machucar mais? Fugir da dor não é solução. Às vezes, é preciso encarar o que te assusta para descobrir o que realmente importa. E talvez, só talvez, esse bebezinho que está por vir seja a oportunidade de reacender uma chama. O pai fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos do filho. A vida nos dá desafios para que possamos crescer, João. Às vezes, o amor precisa de uma segunda chance. Essas palavras ressoavam em um canto profundo do coração de João. O que seu pai dissera era verdade. Havia tanto potencial, tanta vida ali, não só para ele, mas também para Maria e a criança que vinha a caminho. Um novo ciclo poderia trazer uma mudança benéfica. Ele se levantou sentindo-se um pouco mais leve, um pouco mais decidido. Eu preciso ir até ela novamente. Eu não posso deixar essa história acabar assim. João murmurou, decidido. Só tenha cuidado, filho. O caminho pode ser mais complicado do que parece. Enquanto se afastava, uma mistura de expectativa e receio se alojava em seu coração. Ele sabia que tinha que falar com Maria, enfrentar o passado e decidir se realmente estavam prontos para tentar de novo. Mas uma dúvida persistente ainda assombrava sua mente. Ao abrir a porta de casa, ele já imaginava a conversa que teria, mas aos poucos, uma nova pergunta surgiu. Maria estava escondendo algo mais sobre esse bebê? A incerteza pairava como uma nuvem sombria. E ele se perguntava quais segredos poderiam estar enterrados sob a superfície de sua história. João caminhou apressado pela estrada de terra que levava até a casa de Maria, o coração acelerado e a mente um turbilhão de pensamentos. Cada passo o aproximava de uma conversa que poderia mudá-lo para sempre. Ele imaginava o rosto dela, as lágrimas que provavelmente ainda estariam a brilhar nas suas bochechas. O que ela iria dizer? Ele se sentia como um boxeador prestes a entrar no ringue, ouvindo o eco da própria respiração enquanto a adrenalina corria solta. Chegando à porta, ele hesitou. As batidas do seu coração pareciam ecoar mais alto do que os pássaros cantando nas árvores ao redor. Com um movimento de coragem, ele bateu na porta. As batidas ressoaram no silêncio da casa. Ele esperou, a ansiedade comendo suas entranhas. Quando a porta se abriu, Maria apareceu com os olhos vermelhos e o cabelo bagunçado, como se não tivesse dormido a noite toda. João, ela começou, a voz quase falhando. Precisamos conversar, eu preciso entender. Sobre o bebê. João tentou manter a firmeza, mas a sensação de impotência ainda estava presente. Maria respirou fundo, como se acumulasse coragem. Eu não sabia como te contar. A verdade é que eu estou realmente grávida, João, mas não é só isso. É mais complicado do que parece. A expressão dela era uma mistura de dor e nervosismo. Um frio percorreu a espinha de João. O que você quer dizer com mais complicado? O que está acontecendo? Ele sentiu o próprio coração apertar, enquanto Maria hesitava em responder. Quando eu soube da gravidez, eu pensei apenas em como lidar. Não sei se sou forte o suficiente para ser mãe, mas isso não é tudo. Eu tive outro relacionamento antes de você, e esse menino pode não ser só seu. As palavras dela saíram como um sussurro, mas caíram como uma bomba no coração de João. Ele paralisou por um momento, processando a informação. Cada frase que ela disse batia dentro dele como um martelo. Você está dizendo que, pausa, que esse bebê pode ser de outra pessoa? A incredulidade encheu sua voz. Maria assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu tenho medo de te machucar mais, João. Não queria que você soubesse desse jeito.
Eu só queria que você ficasse do meu lado. O mundo de João desabou. Aquelas lembranças de risadas e planos de casamento que ele guardava com tanto carinho, agora pareciam sujeiras na memória. Ele se sentia traído, mas ao mesmo tempo, a preocupação com o bebê crescia dentro dele. Como você pôde? Eu não sabia que isso ia acontecer. E eu também amo você, João. Mas a verdade é que a vida não é simples. Eu nunca quis te causar dor. A última frase dela saiu quase como um sopro, cheia de desespero e fragilidade. O ar ficou pesado. João estava prestes a revidar, mas uma voz calma surgiu em seu interior. Ela ainda é a mesma Maria de antes, mas a vida teve seus planos. Ele respirou fundo, tentando se acalmar. A dor e a decepção se misturavam com uma nova sensação de empatia. Eu não sei o que pensar agora. Precisamos definir o que isso significa para nós, o que quer que venha a seguir. Ele se virou para a janela, tentando esconder as lágrimas que insistiam em aparecer. E se esse bebê for meu? E se ao mesmo tempo for uma oportunidade de recomeçar? Maria se aproximou lentamente, tocando em seu braço. Eu quero que isso funcione, João. Estarei aqui para enfrentar tudo isso com você, mas a escolha precisa ser nossa. Ela olhou em seus olhos, buscando a verdade que um dia havia compartilhado. João estava em um cruzamento, e mais escolhas esperavam por ele. Ele sabia que deveriam conversar mais, mas o que viriam a saber um do outro poderia não ser fácil. E se já tivermos perdido muito tempo para fazer as coisas certas, pensou ele, sentindo o peso da dúvida e da esperança. Mas a frase que lhe surgiu foi diferente da expectativa que ele temia. O que vai acontecer quando a verdade sobre nosso passado vier à tona? As sombras do desconhecido mais uma vez se aproximavam, e ele percebeu que essa conversa estava longe de terminar. O silêncio na sala parecia ensurdecedor. Maria e João estavam a poucos passos um do outro, uma distância imensurável entre eles. O clima denso ocupava cada canto do ambiente, preenchendo o espaço com um misto de tensão e incertezas. Os olhos de João estavam fixos no chão, enquanto a cabeça fervilhava de perguntas que pareciam não ter resposta. João, eu realmente não queria te ferir, Maria disse, as palavras escapando de seus lábios, entrecortadas por suspiros. Tudo foi tão confuso. Confuso? Ele interrompeu, finalmente olhando para ela. Maria, essa não é apenas uma confusão. Estamos falando de um ser humano, de um bebê. E agora você me diz que ele pode não ser meu? Como você achou que eu reagiria a isso? Ela puxou a manga da blusa, nervosa, fechando os olhos por um segundo. Eu sei que tudo isso soa terrível, mas eu te amo, João. Essa gravidez me pegou de surpresa, e eu não tive tempo para processar tudo sozinha, quanto mais explicar para você. Uma raiva crescente se misturava à fragilidade da situação. Amor? Você acha que isso é amor? Manter segredos e mentiras em cima de um momento que deveria ser feliz? Ele sentiu a voz embargada subir de intensidade. Maria se aproximou novamente. Escuta, eu nunca quis que isso acontecesse. No começo eu pensei apenas em segurar tudo junto. Eu não queria perder você, mas agora percebo que pode ser tarde demais. João fechou a mão, os punhos tensos. Tarde ou não, você ainda precisa ser honesta comigo. Essa história toda, eu não posso lutar sozinho. Eu preciso saber toda a verdade. Ela balançou a cabeça, seus olhos brilhando com a dor que sentia. Certa vez, eu sonhei com um futuro ao seu lado antes de toda essa confusão. Tinha apenas nós dois, e agora esse sonho parece estar se desfazendo. E se for você que está se desfazendo, Maria? A pergunta saiu antes que ele pudesse pensar em conter. Ele sabia que essas palavras eram duras, mas a vulnerabilidade dela também o afetava. Você precisa me explicar. O que acontece se o bebê não for meu? Ela hesitou, e a insegurança se instigou ainda mais entre eles. Então, se for o caso, você me deixaria? Tudo que construímos, isso já não vale mais nada? Você só se importa se for seu? A tristeza na voz dela era palpável. Diante daquela pergunta, João sentiu o terreno sob seus pés tremer. O amor que tinha por Maria
misturava-se com o ressentimento e a incerteza. Não é que eu não me importe, mas isso muda tudo. Ele levou as mãos ao rosto, tentando conter a avalanche de emoções que o invadia. Maria enxugou as lágrimas antes que mais caíssem. Eu não quero te perder, João. Podemos enfrentar tudo isso juntos, ainda que haja sombras sobre o nosso passado. O que foi, foi. Mas ainda podemos escolher um futuro. João a olhou buscando alguma resposta nas profundezas daqueles olhos que tanto amava. A proposta de Maria era tentadora, mas a dúvida o consumia. Poderia ele realmente recomeçar a partir dali, aceitando um passado conturbado, ou seria apenas um caminho para mais dor? Me diga, Maria, e se você tiver que escolher entre mim e o seu passado, o que você escolheria? A pergunta era um eco de sua insegurança, uma provocação sutil. A respiração dela falhou e por um instante, o tempo parou. Maria fez uma pausa como se pensasse nas palavras com cuidado, mas a expressão dela revelou um jogo de emoções. O que ela revelaria poderia mudar tudo, não só para eles, mas para o futuro daquela criança. João, a verdade é que eu ainda não sei o que escolher, ela respondeu finalmente com a voz trêmula. Mas existe algo que eu não te contei, algo que pode mudar tudo novamente. A tensão no ar aumentou, um novo mistério pairando entre eles. O que mais Maria tinha a dizer? A insegurança agora era acompanhada por uma expectativa intensa, e João percebeu que a conversa estava apenas começando. Maria respirou fundo, a sala ainda pulsando com as emoções não ditas. João a observava com um olhar intenso, como se desejasse desnudar sua alma. O que ela estava prestes a dizer poderia ser sua última chance de salvar o que restava entre eles. João, eu conheci alguém antes de você. Foi apenas uma vez numa festa. Eu nunca pensei que isso iria se tornar algo tão sério, mas... As palavras se entrecortavam e o olhar dela vacilava. E você acha que isso me ajuda? Ele a interrompeu, a voz cheia de ressentimento. Como você pode se abrir sobre isso agora? Depois de tudo, Maria mordeu o lábio, as lágrimas escorrendo mais uma vez. Eu não sabia que estava grávida até algumas semanas depois daquele dia. E quando eu soube, eu fiquei paralisada de medo. Medo de perder você. Medo do que todos diriam. Eu me afastei de tudo, de você, de mim mesma. Mas você não se afastou de mim o suficiente. Você me deixou sem chão. Como posso confiar em você agora? João parecia à beira de um colapso emocional, a dor estampada no rosto. Eu sei que cometi erros. Maria exclamou, sua voz agora um misto de desespero e sinceridade. Mas essa criança, eu não sei de quem é, mas eu não posso simplesmente abrir mão do que temos. Por favor, João, tente entender. Ele hesitou. O coração de João estava dividido entre a raiva e o amor que ainda sentia por ela. Eu realmente quero entender. Mas você precisa se abrir de verdade. Não posso ser o amante eterno em uma história cheia de segredos. O que você esconde mais? O silêncio se instalou pesado. Ambos compreendiam que era a hora. Maria sentiu que, se não dissesse agora, talvez nunca fosse capaz. Eu não tenho certeza se a criança é sua ou do outro cara. Mas o que eu não disse é que eu me encontrei em uma situação complicada, e essa gravidez a princípio foi uma consequência da confusão. Na verdade, o outro estava em um relacionamento sério e não podia ficar. Eu escolhi ficar com você porque era o certo, ou eu achava que era. As palavras de Maria saíam apressadas e trêmulas. João estava paralisado. Ele não sabia como processar tudo aquilo. A vulnerabilidade dela o tocou, mas a traição ainda pesava. E agora? O que você vai fazer? Se o bebê for do outro cara, você simplesmente vai embora? Não! Ela se adiantou, as mãos gesticulando para enfatizar a sinceridade. Não quero ir embora. Quero lutar por nós, pela família que sonhei. Mas só se você também quiser. A tensão pairava entre eles como uma nuvem escura. João olhou nos olhos de Maria, buscando uma faísca de esperança em meio à tempestade. E se eu quisesse? O que me garante que não haverá mais segredos? O que vai mudar? Eu prometo, João, sem mais segredos. Eu preciso da sua confiança. E se for preciso, buscaremos ajuda. Não quero ficar presa no passado.
Apenas me dê uma chance, Maria implorou. Ele sentiu o peso das emoções. A luta interior o consumia. Ele queria acreditar, mas a dor da traição ainda ardesse em suas veias. Não sei se isso é suficiente, Maria, ele finalmente exclamou, passando a mão pelo cabelo angustiado. Se essa criança não for minha, será um novo começo ou um novo peso para ambos? Como vamos lidar com isso? E assim, o futuro de um amor que parecia perdido estava agora nas mãos de Maria. Ela precisava encontrar a coragem para lutar por eles, mas até onde estava disposta a ir para reparar os danos? João, e se eu te disser que a escolha não é minha sozinha? Cada um de nós tem que escolher o seu caminho. E se a verdade sobre essa gravidez mudar tudo, você ainda estará ao meu lado? A pergunta deixou um eco no ar. A incerteza pairava, e a sala parecia encolher. A resposta de João, por mais simples que fosse, poderia definir o destino deles e do bebê. O que ele decidiria? João sentiu o coração pesar. A intensidade da conversa deixava um burburinho na cabeça, como se várias vozes tentassem se fazer ouvir ao mesmo tempo. A sala, cheia de memórias e promessas, agora parecia um labirinto. Ele queria sair dali e, ao mesmo tempo, não conseguia imaginar a vida sem Maria. Se eu não souber a verdade, nunca poderei confiar em você novamente, disse ele, suas palavras cortantes como uma faca. Precisamos de clareza, e isso significa que você precisa se abrir de verdade. Maria estava visivelmente abalada. Ela se movia inquieta, os dedos entrelaçando-se e se desenlaçando, como se buscasse encontrar um equilíbrio nas emoções que a dominavam. Eu sei, mas é tão difícil. Eu não queria que isso acontecesse. Não sabia como te contar isso. Por favor, me dê um tempo. Me dê um... A expressão de João endureceu-se. Tempo? Maria, tempo não vai mudar o que aconteceu. Precisamos enfrentar isso. O que vai acontecer se o bebê não for meu? Você está pronta para viver com isso? O desejo dela de salvar a relação começava a esmorecer na sombra da dúvida. Olhando para João, o amor que ainda existia entre eles era palpável, mas a dor da traição parecia uma ferida aberta. E ali, em meio ao tumulto, ela se lembrou do que era realmente importante. A futura criança, esse pequeno ser que ainda não conheciam, poderia ser a ponte ou a barreira para o que estavam construindo. Olha, não tenho todas as respostas. Fui irresponsável, eu sei. E talvez cada um de nós precise entender o que realmente quer. Mas eu quero lutar por isso, João. Estou disposta a encarar o passado de cabeça erguida. Mas e você? O que realmente quer? As palavras dela eram um convite, e João sentiu seu coração se apertar. Ele sabia que precisaria decidir. Mas o pensamento de abrir mão de tudo o que construíram, mesmo com as falhas, o deixava angustiado. Ainda não sei, Maria. É tudo tão complicado. E se eu não conseguir? Se a escolha que eu tomar não for a certa? Às vezes a escolha certa é a mais dolorosa, ela respondeu, a voz vacilando, a lágrima escorrendo ao canto do olho. Precisamos conversar honestamente. Precisamos nos encontrar no meio da confusão, mesmo que isso doa. João passou as mãos pelo rosto, enquanto o silêncio se arrastava entre eles como um abismo. A ideia de perder Maria o fazia sentir uma dor profunda, mas a imagem do futuro da criança também o assombrava. Um conflito visceral entre desejar a mulher que amava e a incerteza do que ainda estaria por vir. Vamos conversar para buscar essa honestidade que você mencionou. Sabemos que isso não será fácil, mas eu não quero ser mais um que espia o futuro nas sombras. Se realmente formos encarar isso, devemos fazer juntos, ele declarou, o olhar fixo no dela, procurando por um sinal de esperança. Maria sorriu levemente, um brilho tímido em meio ao caos. Isso é tudo o que quero, João. Que possamos descobrir juntos. Não precisa ser agora, mas eu quero que a gente não desista. Não de nós. Ele respirou fundo, sabendo que teria que lidar com a verdade cruel, o peso das escolhas diante deles. Era um passo ousado, uma luta por amor e por um laço que poderia ser eternamente marcado por dor ou redenção. No entanto, um pensamento surgiu ainda em sua mente. E se a verdade sobre a paternidade
fosse mais do que apenas um teste de DNA. O que se escondia por trás dessa gravidez poderia alterar o destino de todos eles de maneiras que nem ele podia imaginar. E sobre o homem que você conheceu, o que ele representa agora para você? Você está pronta para contar mais sobre isso? A pergunta de João pairou no ar, muito mais pesada do que qualquer outro segredo que já tinham compartilhado. Seria essa a chave para finalmente abrir as portas que os separavam? Maria hesitou, seu olhar fixo no chão, como se cada palavra que tivesse de sair fosse um peso esmagador. O som do coração de João pulsava na orelha, ecoando a ansiedade e a expectativa. O silêncio tomou conta do ambiente, e por um breve momento, João pôde ouvir sua própria respiração entrecortada. Ela respirou fundo, e as palavras começaram a fluir, mas não sem resistência. Ele era alguém que me ouviu quando eu me sentia sozinha, quando você estava ausente em meus pensamentos. O que aconteceu entre nós foi um erro, um deslize de uma noite, mas tivemos momentos de conexão. Eu nunca quis que isso se transformasse em algo tão complexo, João. Momentos de conexão. Você acha que isso justifica? A frustração soou em sua voz. Ele lutava contra o nó na garganta, a necessidade de entender e, ao mesmo tempo, o desejo de recuar. Não justifica. Eu sei que sou uma idiota. Foi egoísta da minha parte procurar consolo em outro lugar, em vez de te falar o que estava sentindo. Eu só não sabia como lidar com tudo. E agora? Agora temos que encarar isso de frente. A voz de Maria tremia, seus olhos brilhando com as lágrimas que ela tentava conter. O ódio que João sentia por aquele homem que havia entrado na vida de Maria, rapidamente, se transformava em autocomiseração. Ele não queria ser aquele marido que não percebia os próprios problemas. Se havia algo a ser feito, deveriam tentar juntos, mesmo que a dor o dilacerasse. Eu não sei se consigo olhar para ele. E se o bebê for dele, como vou lidar com isso? Sua insegurança estava à flor da pele, misturada com o terrível medo de que o amor que sempre acreditou que existia entre eles pudesse não ser suficiente para superar essa tempestade. Eu não sei também, mas talvez isso seja a chance que temos, não apenas de enfrentar nosso passado, mas de construir um futuro que tenhamos esquecido no caminho. Maria falou, entregando-se a um leve brilho de esperança. As palavras dela afetaram João como um raio de luz, em meio à escuridão. Uma ideia de que, apesar de tudo, ainda havia algo pelo que lutar. Mas a dúvida persistia. E se um dia eu não conseguir superar isso? E se esse passado voltar para nos assombrar? Ela se aproximou tocando delicadamente seu braço. Só podemos fazer isso se estivermos juntos. Podemos não ter todas as respostas agora, mas eu vou me esforçar para ser a mulher que você precisa, assim como você fará a sua parte. Vamos enfrentar isso de mão dadas. Se você estiver disposto a tentar, ele a encarou. A vulnerabilidade estampada em seus rostos. A ideia de Andy, o homem que a atraíra em um momento de fraqueza, ainda o incomodava, mas naquele instante parecia menor, uma sombra que poderia ser confrontada. E quanto à nossa criança? A pergunta escapuliu dos lábios dele, trazendo a realidade de volta em um golpe. Independentemente de quem seja o pai, como vamos criar essa vida que está chegando? O silêncio se instalou novamente, pesado como um véu. Maria desviou o olhar, parecendo ter perdido um pouco aquele brilho que acabara de ganhar. Não sei, mas é por isso que precisamos encarar tudo de frente. O bebê precisa de nós, independente do que aconteça. As palavras dela acenderam uma nova chama na coragem de João. Se haviam deixado que as sombras se acumulassem, talvez agora pudesse ser o momento de enfrentar a luz, de buscar uma resolução. O que era uma ferida aberta em seus corações poderia se transformar em algo diferente. Tudo bem, vamos juntos descobrir essa verdade. Não importa quão dolorosa ela seja, eu quero enfrentar isso com você. Mas precisamos de um jeito de nos proteger dessa dor. Você está disposta a me ajudar a não me perder nesse processo? Maria assentiu, um sorriso tímido começando a surgir em seus lábios. Só se você também estiver disposto a me ajudar. Não precisamos sair feridos dessa batalha. Podemos nos reerguer.
Mas enquanto eles trocavam promessas de apoio, uma mensagem inesperada começou a pipocar na tela do celular de Maria. A notificação mostrou o nome de Andy. O coração de João disparou ao ver a imagem de sua mulher hesitando em abrir aquele texto, o que significava que eles ainda não estavam a salvo das consequências de suas escolhas. Maria, o que você vai fazer? Ele perguntou, a ansiedade crescendo mais uma vez. O olhar dela estava preso na tela, e a tensão da situação parecia mais palpável do que nunca. A resposta que se aproximava poderia ser a chave para desvendar de uma vez por todas a tempestade que assombrava suas vidas. Maria hesitou, o dedo pairando sobre a tela do celular. Uma onda de medo a envolveu, o mesmo que a atormentara nos últimos dias. O nome de Andy brilhava em seu telefone, um lembrete do que tentava evitar. O que ele queria. As mensagens trocadas entre eles foram um ponto de ruptura, e agora ela se via em uma encruzilhada. João, observando cada movimento dela, sentiu seu coração apertar. Uma mistura de raiva e insegurança pulsava dentro dele. Era como se cada segundo que passava se arrastasse, prolongando a expectativa e a possível desilusão. Ele sabia que precisavam confrontar aquela verdade de frente, mas a ideia de Andy se aproximava como um espectro. Talvez você não devesse abrir, ele sugeriu, a voz tensa. E se for algo importante? Maria respondeu, a dúvida ecoando em suas palavras. Eu não posso ignorar isso, não agora. Justamente no momento em que João se preparava para protestar, ela clicou na notificação. O conteúdo da mensagem carregava um peso que parecia desproporcional, uma bomba prestes a estourar. A tela iluminou seu rosto e uma expressão de confusão se instalou rapidamente. O que ele disse? João perguntou, o coração batendo descompassado. Maria leu em silêncio, os lábios se apertando. Ele quer se encontrar. Diz que tem algo importante para me contar. O silêncio entre eles cresceu. Era quase palpável, e João se sentiu como se estivesse sendo empurrado para um abismo. Importante para ele ou para você? Eu não sei se isso é uma boa ideia. Eu sei. Mas e se for algo que eu precise ouvir? E se isso afetar o nosso bebê? A necessidade de ter clareza era evidente em sua voz, mas também havia um toque de desespero. Ela queria resolver a situação de uma vez por todas. O peso da incerteza era um fardo pesado. João entendia a urgência, mas a presença de Andy ainda o deixava inquieto, como se a sombra dele ameaçasse tudo o que eles estavam tentando construir. Maria, você não precisa se sentir obrigada a responder. Precisamos discutir isso juntos, ele insistiu, tentando fixar os olhos dela nos seus. Ela respirou fundo, a determinação começando a se formar. É isso que quero, João. Precisamos descomplicar. Não podemos deixar que o medo nos impeça de buscar a verdade. Os olhos dele brilharam com uma nova sensação, uma mistura de admiração e preocupação. E se a verdade doer? E se o que você ouvir tornar tudo mais difícil? Eu prefiro saber do que viver em uma mentira. O olhar de Maria era intenso, sua confiança dando a João um pouco da força que ele precisava. Antes que ele pudesse formular uma resposta, Maria começou a digitar uma resposta para Andy. Com cada toque na tela, ela estava desbravando um caminho incerto e arriscado. Você não precisa fazer isso sozinha, ele disse, a emoção quase sufocante. O que quer que aconteça, eu estarei ao seu lado. Ela parou, os olhos dela se fixando por um segundo em seu rosto. Eu sei disso. Agradeço por estar comigo nessa, mas preciso fazer isso agora. Um calafrio percorreu a espinha de João quando ela clicou em enviar. Ele observou a ansiedade dar lugar a um nervosismo palpável. O que viria a seguir poderia mudar suas vidas para sempre. No entanto, antes que qualquer um pudesse articular o que sentia, o celular de Maria vibrou novamente. Uma nova notificação indicava que Andy já havia respondido. Maria, você pode vir até a casa da fazenda. A frase despretensiosa trouxe um novo peso à atmosfera, um convite que parecia invadir todos os seus pensamentos. E agora? João murmurou, lutando contra a tempestade de emoções.
Os olhos dela estavam fixos na tela, a realidade densa de novo contra a pele. A decisão estava prestes a ser tomada, e o que quer que surgisse na fazenda poderia mudar tudo. O futuro deles dependia do que Maria decidisse. E se aquele encontro revelasse mais segredos do que ambos esperavam? A tensão se intensificou enquanto a resposta parecia ecoar em seus corações. O que estaria escondido atrás daquela porta? Maria olhou para João, os olhos cheios de confusão e preocupação. O peso da mensagem de Andy parecia se tornar insuportável. O convite ressoava na sala, um chamado do passado que poderia despedaçar o futuro que estavam tentando construir. Eu não posso acreditar que ele está fazendo isso agora, João disse, sua voz tensa. Ele sentia a raiva crescer dentro de si, mas também uma pontada de medo. Você realmente vai se encontrar com ele? João, eu não sei o que ele quer, mas preciso descobrir. Não posso continuar nessa indecisão, Maria respondeu, segurando firme o celular, como se ele fosse um escudo. João sentiu um nó se formar na garganta. E se ele tiver outras notícias? Algo que vai mudar ainda mais tudo entre nós? A dúvida pesava entre eles, e ele se perguntou se estariam prontos para enfrentar mais um golpe. Maria respirou fundo, o olhar dela fixo na tela, mas a mente repleta de memórias e consequências. Eu preciso dessa clareza. Se ele tiver informações sobre a gravidez ou seu passado, não posso ignorar. João hesitou, um conflito intenso borbulhando dentro dele. E se você se machucar? E se descobrir que ele quer reativar algo que já deveria estar enterrado? Ela se aproximou dele, o olhar profundo e sincero. Se formos resistir ao que está por vir, nada irá mudar. Nós precisamos enfrentar isso juntos. Eu não quero mais segredos, não quero mais mentiras. João sentiu uma faísca de esperança intercalada com temor. Ele queria acreditar que juntos poderiam resolver tudo, mas o que ficaria para trás era um peso que clamava por resposta. Vou contigo, então. Não posso ficar aqui com essa incerteza. Você não está sozinha nessa. Um breve sorriso surgiu nos lábios de Maria, mas a preocupação ainda era evidente. Você tem certeza disso? Pode ser muito doloroso. E se for, chega de fugirmos da dor. Precisamos enfrentar. A determinação na voz de João era um novo sopro de vida, e isso deu coragem a Maria. Então vamos, ela concordou, com uma mistura de nervosismo e esperança. Podemos descobrir juntos. Eles saíram da casa, a pressão do momento se tornando palpável a cada passo. O caminho para a casa da fazenda de Andy parecia mais distante do que nunca. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de um laranja profundo, e cada palmo da estrada parecia um teste ao novo laço que estavam tentando ainda tecer. Ao chegarem à fazenda de Andy, o clima no ar era denso. João sentiu o coração acelerar. As memórias de tudo o que Maria havia compartilhado, seus momentos de alegria e tristeza, abafavam sua confiança. O que encontrariam lá poderia ser a chave para o futuro ou a confirmação de seus piores medos. Andy estava na varanda, a expressão dele incisiva enquanto os observava se aproximar. Quando Maria e João pararam, o silêncio era ensurdecedor. O clima estava carregado de perguntas não formuladas. O que você queria me dizer? Ela perguntou num tom que tentava soar firme, mas que betria o nervosismo. Andy hesitou, seu olhar alternando entre os dois. A verdade é que eu não sei como ficar longe de você. As palavras dele dissiparam a tensão momentaneamente, e João se sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Maria respirou fundo. Andy, isso não pode ser uma tentativa de voltar a tudo o que vivemos. Estou aqui para entender. Eu estou grávida e preciso saber tudo. Ele se moveu, a raiva envolvendo João. E essa é uma conversa que deveria ter sido feita longe de mim. Não somos mais parte do processo um do outro. Maria está comigo agora. Eu sei, João. Maria o interrompeu, a voz firme. Só quero a verdade. O que você sabe sobre essa gravidez? Andy hesitou antes de responder. Apenas quero saber se você realmente está pronta para seguir em frente. Trecho da vida de vocês dois. Eu não sei se deveria ter me intrometido como fiz. A tensão estava nas nuvens. João ficou em silêncio,
sentindo a dor e a traição misturadas com a necessidade de proteger o que ainda existia entre ele e Maria. O tempo pareceu estender-se enquanto esperavam por respostas que, de qualquer forma, pareciam impossíveis de serem fornecidas. Então você não tem nada a dizer sobre a criança? Maria insistiu, seus olhos se fixando em Andy. Só que se você continuar comigo, precisará deixar o passado para trás. O que aconteceu foi uma fase, e eu não posso mudar seu caminho agora. João não pôde conter a indignação. E trazer esse tipo de dor agora só aumenta a confusão. Precisamos de clareza, e você está apenas jogando mais lenha na fogueira. Andy sorriu levemente. O olhar dele continha traços de compreensão. Eu sei que isso é complicado e pode acabar entre vocês dois. O que você faz agora depende de você, Maria. Você precisa saber onde seu coração realmente pertence. O ar estava tão carregado que parecia quase tangível. A responsabilidade estava em Maria, e os dois homens esperavam suas decisões. Maria olhou de um para o outro, a verdade se desenhando em sua mente. Tudo o que precisava era de um momento de honestidade. Ela respirou fundo. Eu não posso decidir agora, ela disse, as palavras desembaraçando entre seus medos e dúvidas. Não posso ignorar o que aconteceu, e não posso deixar a esperança apodrecer. Preciso observar todas as possibilidades. Vem cá, Maria, o que você vai decidir? João disse, a angústia clara em sua voz. Você precisa entender. Não posso tomar essa decisão sozinha. Que futuro teremos, se não compartilhando o peso que temos? Enquanto os olhares se encontravam, o tempo parecia parar, como uma filmagem em câmera lenta. A luta interior e a necessidade de enfrentar a verdade pesada fizeram a escolha de Maria se suavizar. Como a noite caía, eles se prepararam para lidar com o mais difícil. Essas palavras e promessas, essa nova chance de amor e de legado, eram apenas o começo. Um futuro que se delineava, e o bebê que Maria carregava poderia ser o elo que quebraria ou uniria de vez seus corações. E assim, em meio ao conflito silencioso entre o que fora e o que viria, um novo amanhecer surgia. Não importava o que estava por vir, mas ainda havia luz na escuridão, um fio tênue de esperança para uma vida melhor à frente. Agora que você leu essa conclusão emocionante, precisamos da sua ajuda. Inscrever-se imediatamente no canal é essencial para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essa emoção para mais pessoas. Comente suas reações e teorias sobre esse final impactante. Eu quero saber o que você pensa. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão incrível. Este é o momento de mostrar seu apoio e amor por histórias emocionais que nos conectam. Não espere nem mais um segundo para agir.